Oi, gente! Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre dicas de ferramentas online de organização. Eu sei que muita gente prefere esse tipo de ferramenta, né? Aquela que é online, que usa celular ou até mesmo notebook, porque é uma forma fácil, rápido de se organizar. Porque no semestre passado eu acabei me adaptando e utilizei ferramentas online que eu vou mostrar para vocês hoje, porque eu estava num semestre mais puxado, eu tinha mais coisas, e como eu acabei fazendo tudo no formato EAD, eu ficava mais tempo no computador do que no papel. Então eu acabei aproveitando para otimizar esse meu tempo, para não consumir tanto o tempo do meu dia. Então eu prefiro usar ferramentas online de organização. E eu vou mostrar duas ferramentas para vocês que eu acredito que vai ajudar, que é uma forma simples, fácil e bem visual, e eu acho que é o que eu quero trazer para vocês, algo nesse aspecto. Então, começando pela primeira ferramenta que eu quero mostrar, é a plataforma chamada Trello. Ela tem tanto no computador, como vou mostrar para vocês, que é uma forma que eu acho que fica mais bonito de se olhar, mais organizado. Mas também tem pelo celular, né? Porque às vezes a gente fica lá só com o celular no momento, fala, eu lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Aí você anota no bloco de notas desse Trello, que já vai estar sincronizado com a sua conta. Então, quando você entra na conta pelo seu computador, também dá para ver a anotação que você fez pelo celular. Então, vamos lá. Aí quando você entra no site, você faz todo um cadastro, se você é a primeira vez que você está entrando na ferramenta. E é bem simples, assim, é gratuito, então bem de boas. E vamos lá. Bom, quando você faz todo o cadastro, ele dá algumas recomendações que eu acho bem útil, eu acabei usando algumas delas para fazer o quadro, né, que o Trello fala de quadro. Então, essa é a carinha da página deles, né, da página inicial. E, por exemplo, aqui tem quadros, né, que são os quadros que você queria. Então, por exemplo, eu criei aqui rotinas de estudos. Eu posso ter colocado também organização pessoal, ou em relação a, rotina de estudos de inglês, se você quer aperfeiçoar esse idioma, vai nesse esquema mais ou menos. Então é meio que divididos em bloquinhos, e cada bloquinho fala de um projeto seu na sua vida. Bom, eu vou abrir aqui da de rotinas de estudos para mostrar para vocês como funciona e como a gente pode usar. Quando você está fazendo o cadastro, ele já dá a recomendação de fazer três quadrantes. A primeira é a coluna coisas para fazer, a segunda em andamento e a terceira concluído, que faz parte de um método chamado Kanban. Esse método, ele, em vez de você fazer por plataformas online, você também consegue fazer na forma de papel. Porque, por exemplo, você pega uma folha grande, assim, não uma folha A4, mas um pouquinho maior, você divide em 3 colunas, você pega post-it, você escreve todas as coisas que você precisa fazer, né? As tarefas que você precisa concluir. Aí você coloca tudo na primeira coluna, aí aquelas que você está fazendo, você coloca na segunda, e aquelas que você fez, você coloca na terceira. Essa é uma forma bem visual de você ver como que está indo o seu progresso nos estudos ou em outras partes da vida. Mas agora eu vou falar de estudos para ficar mais fácil e rápido. Então, por exemplo, você tinha 10 coisas para fazer, já tem 7 em andamento. Bom, isso já é uma coisa boa. E eu, por exemplo, eu consegui dar um andamento dessas 7 atividades em 3 dias, então já é muito bom, porque, por exemplo, na minha percepção, nas atividades que eu tenho rotineiramente, 7 coisas que eu tô fazendo já é um grande passo. Então, acho que é uma forma de você se motivar também, esse tipo de método. Bom, isso no papel, mas tem como fazer isso no online, que é o que o Trello traz pra gente. Então, por exemplo, coisas para fazer. E aí você coloca em cada cartão, né? Eu nem mostrei. Então, cada bloco tem um cartão. Aí você coloca o título. Apresentação de química, por exemplo. Aí você dá um enter. E aqui
você coloca em editar, porque tem várias outras ferramentas que você pode usar, tipo apresentação de química. Bom, é uma apresentação, eu tenho que fazer pesquisas, é um trabalho, né? Então eu coloco na etiqueta verde, que eu posso colocar como trabalhos, certo? Além disso, da corzinha, né? Você pode fazer outros tipos de adicionar coisas ou também excluir, dependendo do que você precisar. Bom, aqui a descrição. Que tipo de apresentação é essa? Qual é o tema da química? Essa apresentação de química em relação à eletroquímica. Por exemplo, vai abordar quais conteúdos, sabe? É uma forma de descrição, você já olha, você já consegue identificar que tipo de atividade você tem que fazer. Bom, além disso, você pode colocar membros, né? Tipo, você compartilhar esse quadro, não o quadro em si, mas esse cartão. Né? A etiqueta, que a gente já colocou a corzinha de verde, trabalhos. Aí o checklist. Eu acho isso aqui bem daorinha. Ó, vou até colocar como título checklist mesmo. Por exemplo, para você fazer essa apresentação da química, né? De química. Você precisa fazer o quê? Você precisa concluir o quê? Bom, primeiro eu preciso fazer uma pesquisa bibliográfica, certo? Depois, que você precisa fazer o quê? Dividir os tópicos com os coleguinhas. Aí você coloca aqui. Aí, depois você dividiu, você já sabe qual tópico você precisa fazer da pesquisa. Aí você coloca, pesquisar a minha parte, né? E assim por diante. Então, por exemplo, o final é a apresentação. Não, na verdade, você pesquisa, depois você coloca no slide, né? Colocar no slide, por exemplo. Aí depois apresentar. Então, quando você consegue concluir todos os checklists, né? Todos os quadradinhos, você vai marcando. Aí aqui tem a porcentagem, que é uma forma bem bonitinha de você ver o seu progresso na atividade. Aí, aí chega aqui 80%, quando você, após terminar, coloca aqui 100%. Uhul! Aí já fica verdinho em vez de azul. É uma forma também de você ir acompanhando o seu progresso, em que pé você tá na atividade. Bom, aqui. Uma coisa bem legal também é que, como a gente não tem um calendário nesse quadro, fica meio difícil a gente ter a noção do tempo, que é uma coisa que é bem importante para você não esquecer a data, né, da apresentação, que é uma coisa muito importante, senão você não consegue fazer. Bom, por exemplo, a data da entrega é para daqui a 2 semanas. Aí coloca aqui. Aí, que hora eu vou apresentar? Aí você coloca aqui, 14 horas. Aqui, definir lembrete. Por exemplo, eu acho que no computador não é tão útil, mas se você tiver o aplicativo no celular, vai ser bem útil. Por exemplo, eu quero que me avisem um dia antes para eu já ir preparando, treinando a apresentação. Aí eu salvo aqui. Bom, aqui dá para colocar anexo, né? Tipo, por exemplo, pesquisas que eu fiz em relação à apresentação. Eu posso colocar aqui o link ou sincronizar com o seu Google Drive, que também é uma forma simples de fazer. A capa. Por exemplo, eu acredito que não seja tão visualmente organizado, acho, colocar a capa, por exemplo, numa atividade em si. Eu acho que fica mais legalzinho colocar a capa em, por exemplo, destaques. Por exemplo, na coluna Coisas para Fazer, né? Na primeira coluna que eu comentei anteriormente, você coloca como capa, por exemplo, não a atividade, mas, por exemplo, atividades urgentes. Né? Você coloca um cartão, faz um cartão atividades urgentes. Aí você coloca uma capa em vermelho, mostrando que, tipo, atenção, isso é importante, você tem que fazer. Então, eu acho que para atividades em si que você precisa efetuar capa, assim, eu não colocaria, mas aí vai do critério de vocês. Mas dá para colocar a capinha aqui, tem as cores, tudo certinho. As partes, né, mover, copiar, eu acho que não vai ser tão necessário. Mas, se vocês acharem que vai ser legal para colocar na atividade, né, para a sua organização, fica a critério de vocês. Daí aqui, comentário, eu acho que, tipo,
por exemplo, ai, nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Aí você coloca no comentário ou até mesmo na checklist. Eu acho que fica mais legal, tipo, de você depois marcar com o checkzinho quando você termina a observação que você efetuou. Bom, aí, por exemplo, então eu vou fazer isso hoje. Aí você coloca aqui no segundo bloquinho. E vai fazendo atividade conforme você for conseguindo fazer os checklists. E por fim, depois você coloca aqui no quadradinho, né, de concluídos. Bom, da capa, né, que eu comentei, eu acho que, por exemplo, da capa que eu comentei com vocês, por exemplo, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa priorizar algumas atividades, certo? Então, vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar 10 atividades. 1, 2, 3. Cada número corresponde a uma atividade X, tá? Certo? Ó, você tem 10 atividades para fazer, que, por exemplo, você está no começo do semestre e os professores, ou do bimestre, né? Aí tem essas 10 atividades que os professores já mandaram para vocês fazerem. Então, por exemplo, nossa, tipo, como que eu vou organizar essas 10 atividades? O que você pode fazer é usar aquela capa, por exemplo, urgentes. Então, você cria esse cartão urgentes e você coloca como capa. Para urgentes, eu vou colocar como vermelhinho. E é isso. Tá. E aí eu coloco aqui em cima, que aí fica mais visual. Por exemplo, ó, eu falo que a atividade 1, 2, 3 e 4, elas são as urgentes. Daí o restante eu não... eu coloco fora da capa urgentes. Então, por exemplo, tem que fazer aqui um outro cartão falando, por exemplo, outros, né? Mas aí vai da criatividade de vocês também, porque eu não tô sendo muito criativa. Aí aqui coloco um verde água, que aí me deixa mais calma, menos ansiosa, que eu gosto dessa cor. Aí aqui outros, e aí eu coloco esse cartão outros a partir do 4, se não me engano, que eu falei que a partir do 5 não são tão urgentes. Então, tá, a minha urgência é fazer a atividade 1, 2, 3 e 4, certo? E tem os outros, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que dentre 5, 6, 7, 8, 9, 10, pode ter aqueles que sejam mais trabalhosos. Então, você não pode deixar isso de última hora. Então, dentro desses outros, você pode classificar, por exemplo, pontuais e uma outra. Aí você faz um outro cartão escrito outros trabalhosos. Aí aqui se coloca com uma outra cor também, né, pra ser mais visual. Aí você coloca aqui um amarelinho, né, que é tipo, atenção. Aí pronto. Então eu considero que as atividades 8, 9, 10, elas são trabalhosas em relação a 5, 6 e 7. Tá, então, além disso, quais outros critérios que eu tenho que levar em conta? O tempo de entrega, né? Por exemplo, eu vou primeiro ver as urgentes, que é o que eu preciso mesmo. Estar mais atenta em relação a isso. Daí, por exemplo, da questão de tempo, vou colocar aqui os tempos hipotéticos. Bom, agora, como a primeira atividade é a que eu vou entregar mais cedo, né, que tá mais perto do prazo, eu posso colocar na coluna em andamentos. Mas aí a gente também tem que ver qual é a afinidade em relação à matéria, também se ela é trabalhosa ou não, porque às vezes compensa
fazer uma atividade que você não tem tanta afinidade, que seja mais trabalhosa, que já é meio que um peso que você tira fora. Porque senão você vai ficar meio que, eu tenho que fazer aquela atividade, só que eu não gosto muito. Então, tipo, acaba que a gente pode se estressar, então a gente pode já meio que tirar o band-aid logo e fazer aquela que mais demanda tempo. Porque, tipo, a diferença de data não é tão longa. Então vai de critério de vocês. Bom, aí os outros pontuais, a gente pode ir fazendo essas atividades conforme der, né? Por exemplo, porque como não são tão trabalhosas, a gente pode fazer essas atividades quando a gente estiver mais cansados ou quando você já tiver feito alguma atividade urgente que seja trabalhosa, então para distrair um pouco a cabeça, né, e fazer uma atividade diferente, a gente pode efetuar a atividade, por exemplo, 5, que é do bloco do cartão, outros pontuais, e depois ir alternando com outros trabalhosos. Então, isso é uma forma de se organizar. Por exemplo, se você sentir que não precisa fazer uma subdivisão entre outros, né, de pontuais e trabalhosos, tudo bem também. Que às vezes é uma forma de organizar e visualizar de uma forma mais clara e falar, pá, eu tenho que. Eu tenho atividades pontuais, isso, trabalhosa, isso. Qual eu preciso fazer em relação ao prazo e aquela que eu estou disposta a fazer no momento, né? Então, vai do critério de vocês e aí vai colocando em andamento e tal. E aquelas concluído é mais para a gente ter uma noção da nossa produtividade.